cruz o motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto amor que nos une então, neste aperto de mão, em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, e sua cruz o motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, neste aperto de mão, neste aperto de mão. Provai e vede. História de hoje: Esperança rasgada. Esta é Ruth Mari Rosa, trabalhando como enfermeira em um dos hospitais da cidade de Córdoba, Argentina. Ruth estudou enfermagem na Universidade Adventista do Plata e, durante esse período, teve que se esforçar muito para conseguir pagar as mensalidades. Mesmo assim, ela agradece a Deus pela oportunidade de trabalhar na colportagem. Este trabalho lhe ajudou a se desenvolver em várias áreas de sua vida. Além de ganhar dinheiro para seus estudos, ela também se sentia uma missionária, levando a mensagem do Evangelho por meio dos livros. O tempo passou. Ela se formou e estava trabalhando em uma clínica particular. Porém, não se sentia feliz. Os pacientes que eram tratados ali não tinham necessidade de Deus, e isto a entristecia muito. Ela não podia falar de Jesus ali, e muito menos abrir a palavra de Deus para algum paciente. Ruth orava diariamente ao Senhor, pedindo outro lugar para trabalhar, para ter a oportunidade de falar do amor de Jesus a outras pessoas. Então, enviou seu currículo a vários hospitais públicos e foi chamada para algumas entrevistas, mas encontrava muita dificuldade para ser admitida devido à sua exigência de não trabalhar no sábado. Pode entrar. Diretora, a pessoa das 9h30 já está aqui. Fala para ela entrar. Bom dia, com licença. Sente-se, por favor. Obrigada. Em que eu posso lhe ajudar? Meu nome é Ruth, sou enfermeira e trouxe meu currículo para trabalhar no Hospital Misericórdia. Ah, ok. Deixa eu dar uma olhadinha. Ruth. Você estudou na Universidade Adventista do Plata. Você é adventista? Sim, sou adventista. E que texto é esse que você menciona aqui no seu currículo? Eu uso esse versículo bíblico como fundamento para pedir os sábados livres. Em um currículo? Um versículo bíblico? Qual é a sua experiência? Trabalhei com idosos, trabalhei em uma clínica médica e também com pacientes de cuidados intensivos. Aqui nós trabalhamos os 7 dias da semana. A saúde não pode ter descanso. Evidentemente, os adventistas são um problema para o sistema. E sabe o quê? Não me interessa o seu currículo. Ruth saiu desapontada daquele hospital, mas se sentia segura na mão de Deus, confiando que Ele atenderia o seu pedido.
Pouco tempo depois, Ruth recebeu uma ligação do Hospital Halson, dizendo que haviam analisado seu currículo, que deveria assumir o emprego imediatamente e que podia ficar tranquila, pois teria o sábado livre. Hoje ela se sente satisfeita, trabalhando naquilo que tanto sonhou e ainda com a possibilidade de falar às pessoas sobre a esperança que existe em Jesus. Sua história está repleta de momentos onde viu claramente a mão de Deus guiando os seus passos. Desde que Ruth decidiu se entregar verdadeiramente a Cristo e cumprir seus mandamentos, sua vida passou a ser um testemunho de fé, coragem e determinação. Que você, querido irmão, também possa ter uma experiência enriquecedora ao lado do nosso Pai Celestial. Que lindo testemunho, não é verdade? Agora, quero convidá-los para este momento especial de adoração, através dos nossos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas.
Bom dia a todos. Com alegria que a gente pode, neste momento, poder estar com cada um dos irmãos. Que o Espírito Santo faça com que os nossos corações sejam acalentados, como se estivéssemos conversando pessoalmente. Agora vamos louvar o nome de Deus. Faze-me ouvir bem manso, bem suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor. Segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Fala aos teus filhos sempre, dá-lhes a direção, enche-os de grande gozo, mesmo na provação. Faze-os bem consagrados, prontos a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor. Segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje sempre qual seja meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor. Segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Deus, Ele se faz presente em nossa vida através dos nossos louvores e quando a gente faz de maneira espontânea e conduzida pelo Espírito Santo. E este hino que nós acabamos de ouvir, ele nos fala justamente sobre o falar de Deus à nossa alma. Fala a minha alma, ó Cristo, fala bem manso e suave aos meus ouvidos.
Irmãos, realmente, nós estamos vivendo hoje em um momento de muita tribulação, de bastante complexidade, onde nós precisamos de muita oração e entrega a Deus. Por isso eu quero convidá-los neste momento, de maneira virtual, aonde você está. Se você pode se ajoelhar, você se ajoelha. Se você não pode, fique em pé mesmo. Vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, obrigado, Pai, por estarmos vivendo os momentos finais da Tua vinda. Obrigado, Senhor, porque desde a criação, Tu planejaste esses momentos para que possamos estar juntos. Pela graça e em nome de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, eu rogo, Senhor, e rogamos para que o Senhor venha habitar e estar em cada coração que está conosco neste dia. Encha-nos, Senhor, da alegria da Tua presença. Encha-nos, Senhor, da alegria, da esperança da Tua volta. E que a mensagem desta manhã, ela venha calar fundo em nossos corações, para transformar a nossa vida, para louvar e glorificar o Teu nome. Dá-nos a Tua paz, dá-nos o Teu Espírito Santo, que eu rogo por Jesus. Amém. Eu confesso aos irmãos que, para estar aqui com vocês, orei bastante, pensei bastante, e mais do que isso, mais difícil é entregar-se nas mãos de Deus para falar o que Deus quer que nós falemos. Por isso, nesta manhã, eu roguei a Deus e rogo para que o Espírito nos conduza ao compartilharmos a palavra. E eu quero convidar a todos para que nos acompanhem na leitura da Bíblia Sagrada, e em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 2. Quem puder localizar, né, ou acompanhar em vídeo também a leitura, diz assim: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Esse texto ele nos fala do momento pelo qual nós estamos vivendo nesses dias. Vejam bem, eis agora o dia da salvação. Sem dúvida, pelo que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, essa crise social, essa busca pelo viver melhor diante de tantas crises, nos revela unicamente que estamos vivendo próximo da volta de Cristo. Irmãos, eu lembro na minha infância, quando eu tinha meus 2, 3 anos de idade, em que meu pai falava: Cristo está voltando. E isso há mais de 50 anos. Isso mais de 50 anos atrás. Meu pai era um comportor evangelista. E o desejo intenso que ele tinha no coração era de pregar o Evangelho para ter a alegria de ver a volta de Cristo. Quando eu vivencio esses momentos de crise que nós estamos vivendo, eu fico com o meu coração cheio de alegria e de esperança, porque eu vejo que Cristo está voltando. Meu pai não está conosco mais hoje, mas vejo que daqui a pouco nós vamos estar todos juntos, para podermos nos abraçar e encontrar no lar celestial edênico a Cristo Jesus. O que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é uma realidade. Não temos dúvida quanto à volta de Cristo. E as doutrinas que nós estamos vivenciando, as doutrinas que nós pregamos todos os dias no nosso lar, na nossa igreja, não temos dúvida de que é a verdade. E é isso que nós precisamos ter em nossos corações. Mas realmente, irmãos, Ellen White nos diz o seguinte: quando ele vier, não nos há
de purificar dos nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curarmos das nossas fraquezas, de nosso gênio ou disposição. Eu confesso aos irmãos que, durante a minha mocidade, a minha vida, uma das minhas orações para com Deus sempre foi: Senhor, eu me coloco diante da Tua presença e rogo a Ti que me ensines a viver o Teu Evangelho, para que eu não precise sofrer, para que o Evangelho esteja em mim. Irmãos, viver o Evangelho de uma maneira racional, através de uma escolha, não é obra fácil. Não é obra para qualquer homem. Ou seja, eu quero compartilhar com vocês um exemplo bíblico disso. Por exemplo, Paulo, o nosso apóstolo Paulo. Se vocês pegarem a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 7, no versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Agora eu convido vocês a lerem o último item desse capítulo. Vejam bem, irmãos, diz aqui: e Saulo consentia na sua morte. Irmãos, olha que coisa incrível. Como nós dissemos, nós estamos vivendo os últimos dias próximo da volta de Cristo Jesus. E o momento para nós nos prepararmos é agora e hoje. Eu estou contando essa história de Paulo por quê? Porque no momento em que Paulo estava ali assistindo à morte de Estevão, o Espírito de profecia, através de Ellen White, nos disse que ele avaliou, examinou todo o conceito que ele conhecia em relação às doutrinas evangélicas, às doutrinas a respeito do momento em que eles estavam vivenciando. Ele estribou isso sobre a educação, sobre os conceitos, consultou os rabinos daquela época sobre essa situação e ele foi convencido de que ele estava no caminho certo com a morte de Estevão. Mas, irmãos, vejam bem, para entendermos a verdade de hoje, é muito mais necessário do que um esforço pessoal. É necessário o poder do Espírito Santo em nossos corações, nos mostrando e revelando o Cristo vivo que morreu na cruz por nós. Paulo era um doutor. No entanto, irmãos, ele levou Estevão à morte. E quase, se fosse possível, por mãos humanas, ele quase, poderíamos dizer, que ele conseguiu extinguir a igreja naquela época. Irmãos, vejam bem que situação. Se nós acompanharmos a história de Paulo, no versículo seguinte, vem aqui no capítulo 8, no versículo 3 diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando-os no cárcere. Olha que homem firme, homem decidido, homem que queria fazer a vontade de Deus, mas não conseguia por si encontrar o caminho da salvação. Irmãos, para encontrar o caminho da salvação, nós precisamos primeiro encontrar o Cristo vivo em nossa vida. Mas somente vamos encontrar o Cristo vivo em nossa vida se nós nos permitirmos sermos guiados pelo Espírito Santo. Por mais que nós tenhamos conhecimento técnico dos conceitos humanos e doutrinários da salvação, nós não vamos encontrar o Cristo enquanto nós não permitirmos que o Espírito Santo fale e esteja em nossos corações, revelando o Cristo vivo que nós precisamos ter. Vejam bem, continuando no capítulo 9, olha só. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e ali ele pediu cartas
de autorização para perseguir os cristãos. Por quê? Porque os cristãos já não mais se encontravam em Jerusalém. Eles, com a perseguição do próprio Paulo, a igreja, todos se dispersaram e com isso foram levar o evangelho para outras religiões. No entanto, Paulo, não satisfeito com isso, pediu cartas para que ele pudesse perseguir em outras cidades. E indo para Damasco, olha a história, no versículo 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem te persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Irmãos, percebem? Vocês conseguem perceber o que Deus quer de nós? Na sequência aqui, vejam bem, logo que Paulo caiu do cavalo e ali viu a luz de Cristo Jesus, um esplendor maravilhoso, Paulo percebeu que não eram os seus desígnios que deviam de ser seguidos, os desígnios que ele tinha no coração. Ele tinha que se submeter, ele tinha que aprender aos pés de Cristo, através do Espírito Santo, a renovação do caráter que ele precisaria ter, a renovação de tudo o que ele havia aprendido, deveria cair por terra, assim como ele caiu também. É engraçado, irmãos, que é por terra que nós começamos a vida. Vejam bem, quando Cristo Jesus, no Éden, criou o homem estava no pó da terra. Deus, com as suas próprias mãos, criou o homem e soprou sobre suas narinas, ele passou a ser alma vivente. Com o pecado, nós precisamos de um novo caráter. Nós precisamos de uma nova forma de se viver. Então, Cristo quer nos colocar de novo no chão para nos recriar com as suas próprias mãos. Soprar o fôlego de vida novamente em nosso ser, para que nós possamos ser criaturas de Deus submissas ao Espírito Santo. Se vocês olharem a Bíblia na sequência, vocês vão perceber. Olha só o que diz assim: levantou-se Saulo, no versículo 8, levantou-se Saulo da terra. Nós precisamos nos levantar da terra dessa vida, das coisas comuns, das coisas que nós julgamos importantes. Abrindo os olhos, nada podia ver. Irmãos, por que será que Paulo não conseguia ver? Por que, irmãos? Porque ele precisava ter uma nova visão da vida. Quando nós nos entregamos a Cristo Jesus, quando nós recebemos o Espírito Santo em nós, nós precisamos de uma nova visão da vida. E Cristo Jesus, através do Espírito Santo, nos concede. Em Joel, no capítulo 2, logo no finalzinho lá diz que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado a todas as pessoas. E é esse o momento ao qual nós estamos vivenciando. Irmãos, como eu disse de início, na minha mocidade eu orava a Deus, para Deus, através do meu intelecto, me mostrar a verdade, para que eu não precisasse sofrer para aprender a verdade. Hoje, eu oro a Deus para que me ensine a verdade, através da consciência ou através do sofrimento. Não importa, irmãos. O que importa é que nós nos permitamos a cair por terra na pessoa de Cristo Jesus e, através do Espírito Santo, ser levantados para uma nova vida, para novos propósitos conforme o desígnio do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha na sequência, nos versículos diz assim: e quando pela mão levaram-no para Damasco, e tomando-o pela mão, levaram para Damasco. Capítulo 9, versículo 8, no finalzinho diz assim. Mas se vocês continuarem vendo, olha só o que diz assim, no versículo 9. Esteve 3 dias sem comer, durante os quais nada comeu nem bebeu.
Irmãos, Paulo estava convicto de que Jesus Cristo é o Salvador. E ali, na convicção dele, sem entender os desígnios de Deus na sua vida, sem compreender o porquê ele apareceu como em forma de luz e ainda o deixou cego, ele jejuou durante 3 dias, nada comeu e nem bebeu. Na minha humanidade, como pecador, eu imagino, né? Eu tenho esse direito de imaginar, conversando com Deus e se perguntando a si mesmo e a Deus, por que, Senhor? Por quê? Por quê? E ali com determinação, com tenacidade, ele resolveu entregar-se a Deus e falou assim a si mesmo, eu não darei nenhum passo sem que Deus me conduza, ainda que eu morra. E eu vou dizer a vocês, e Deus teve que se curvar a isso. Deus se curva, irmãos, às promessas que Ele faz a você. Deus se curva, irmãos, à palavra que Ele diz aqui. Ele diz que você não vai ser a cauda, cobre isso dele. Ele diz que você vai ser esplendoroso, que você vai ser a glória nesse mundo de pecado, cobre isso de Jesus. Jejue, ore e seja tenaz, firme nos seus propósitos. Só se levante quando Deus te der a resposta. E Deus, com todo o amor e carinho, como Ele respondeu a Paulo, Ele vai se curvar às promessas que Ele fez. Não no sentido de curvar no sentido de obrigação, mas no sentido de amor, de compaixão, de como quem está pegando pela mão e levantando da terra desse mundo. Irmãos, mas se vocês continuarem a leitura, diz assim, Ananias foi chamado, aqui no capítulo seguinte, no versículo 10 diz, que o Senhor apareceu a Ananias em visão e disse a ele, Ananias, vai, pois eu tenho um servo escolhido para que você o unja e o abençoe. E diz no versículo 15, vai porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por mim. Agora, irmãos, eu convido a vocês a colocarem o nome de vocês aqui. Eu vou colocar o meu aqui, ó. Vai, porque eu, Neemias, sou um instrumento escolhido para levar o nome de Deus perante os gentios e reis, bem como perante todos os vizinhos da minha casa, todos aqueles meus amigos. Pois eu lhe mostrarei, por Deus vai me mostrar o que importa sofrer pelo seu nome. Irmãos, essa última frase é marcante. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer por minha causa. O quanto nós estamos dispostos a sofrer pelo amor do Evangelho. O quanto nós estamos dispostos a permitir ser guiados pelo Espírito Santo. E continua aqui, dizendo assim, a primeira coisa que aconteceu com Saulo, Saulo era um líder, Saulo era um homem bem conceituado, aplaudido por todos e respeitado. No entanto, ali, no versículo seguinte, diz assim, Ananias foi e entrando na sua casa, impôs sobre ele as suas mãos, dizendo, Saulo, irmão do Senhor, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho que vinha de Damasco, para que recuperes as vistas e fiques cheio do Espírito Santo. Irmãos, o Paulo, o qual era perseguidor, respeitado, aclamado, agora estava ali, prostrado sem enxergar, recebendo as mãos do discípulo, que ele nem conhecia. Irmãos, esse é o Espírito que Deus quer que nós tenhamos, de submissão ao Espírito Santo uns aos outros em Cristo Jesus. Continua aqui, irmãos, diz assim, para que te recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo.
Primeira coisa, Deus quer curar você, irmão. Quer fazer com que você enxergue a vida como ela realmente é. Eu tenho um ditado, um verso na minha agenda, que eu leio todo dia, que diz assim: aquilo que você guardar no seu coração, aquele sentimento que você tem no seu coração, isso vai ser a verdade da tua vida. Irmão, cultive sentimentos enviados pelo Espírito Santo a você. Aceite as promessas de Deus. Tenha um cântico em seu coração sempre. Aí caíram dos olhos dele como umas escamas e tornou a ver. Irmãos, se nós seguirmos o relato bíblico, vejam bem, no versículo 25 diz assim: mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. No versículo 25 do 9, vocês percebem, Paulo agora é o quê? É um homem que é imposto às mãos, abençoado, é um homem que é colocado dentro de um cesto escondido, ao qual desce muro abaixo e continua. No versículo 26, tendo a chegada em Jerusalém, qual foi a primeira coisa que Paulo fez? Juntou-se com os discípulos. Irmãos, submissão. Nesses últimos dias que nós estamos sofrendo, nós precisamos parar de reclamar. Nós precisamos de parar de ficar nos comparando uns aos outros, dizendo que perdemos isso ou perdemos aquilo. Nós precisamos viver essa última frase que Cristo Jesus disse para Paulo: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Nós precisamos nos submeter à graça de Cristo Jesus e dar louvores ao nome de Deus, para que o Evangelho possa ser proclamado. Nós precisamos nos buscar os nossos pastores, estar unidos a Ele, para entender o amor de Deus na sua profundidade e, como um grande rebanho, proclamarmos o Evangelho a este mundo perdido. Para finalizar, eu quero que vocês me acompanhem duas histórias do relato da Bíblia. Uma se encontra em Marcos 4:35 e outra em Mateus 14:22. Em Marcos 4:35, encontramos Jesus no barco dormindo. Em Mateus 14:22, encontramos Jesus andando sobre as ondas. Irmãos, o barco representa o momento que nós estamos vivendo hoje. Um momento de crise, um momento, às vezes, ali de naufrágio, de lutas. E Jesus pode estar no barco da nossa vida, ali dormindo. Ou, às vezes, nós podemos estar com as ondas batendo de um lado para o outro sem Jesus. Mas Jesus está vindo em nossa direção. Irmãos, eu quero que vocês pensem no seguinte: apesar do barco estar sendo açoitado de um lado para o outro, ele não irá naufragar. Eu quero que vocês pensem comigo, apesar do barco da nossa vida estar passando por essas dificuldades, desse momento de crise, por essa pandemia, ou às vezes por um comércio, ou às vezes por um desemprego, não se esqueçam, irmãos, Cristo Jesus está no barco da sua vida. Irmãos, não se esqueçam, se Ele não está no seu barco, Ele está indo, caminhando sobre as ondas, para chegar até o seu barco. E eu apelo a você, irmão, ouça a voz do Espírito Santo. Eu apelo a vocês, na graça de Cristo Jesus, não pule do barco. Porque em meio ao sofrimento, em meio às lágrimas, muitas vezes a gente não tem a percepção do Salvador que nos conduziu até aqui. E o momento dessas ondas estar chacoalhando o nosso barco para um lado ou para o outro, é o momento pelo qual Deus nos preparou para vivermos esse momento, para glorificarmos o nome dEle, para clamarmos pelo nome de Cristo, para, se possível, até andarmos sobre as águas.
Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter fé, acreditar, se possível acordar o Cristo vivo que está do nosso lado e, Senhor, clamar, Senhor, anda comigo, tome em tuas mãos e conduza-me conforme a sua vontade. Vamos clamar juntos pelo Espírito Santo. Vamos clamar por esse poder no qual Joel, no capítulo 2, preveu através da profecia para o momento que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, essa é a história de Paulo, a história do começo da igreja em Atos. É a introdução da igreja nesse mundo, constituída por Cristo Jesus através dos seus discípulos. E nesse fim de tempo em qual nós estamos vivendo, os conceitos serão os mesmos para a salvação. E hoje é o momento de estarmos com Cristo Jesus, no Espírito Santo, para a renovação da nossa vida através do poder e da graça de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que possamos ter os nossos corações confortados, cheios de graça e de amor. É o meu desejo, a minha oração. Amém. Vamos cantar agora o hino para encerrar com bastante alegria e entusiasmo. Cristãos, avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo, nosso mestre, e ao batalhão, no calor da guerra, ergue seu pendão. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos, avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz. Nunca o inimigo prevalecerá, com as hostes santas Cristo vencerá. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos perecerão, tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Irmãos, que hino maravilhoso é seguir avante, rumo ao encontro com o nosso amado Mestre Jesus. Que alegria, irmãos, poderemos ter ali no Rio Cristalino, embaixo da árvore da vida,
abraçarmos Jesus, chorarmos ali com Ele, mas um choro de alegria. Poder ver todos saudáveis, o paralítico que a gente conhecia pulando, o mudo cantando, todos juntos louvando o nome de Cristo. Vamos nos entregar a Deus, que essa é a promessa de Cristo para nós. Vamos orar. Querido bondoso Deus, obrigado, Senhor Deus, por esse momento de graça pelo qual nós estamos vivendo. Senhor, a porta da graça ainda não se fechou, a porta da graça está aberta para transformar o nosso caráter, para mudar o nosso jeito de viver, para mudar o nosso jeito de ver a vida. Senhor, se for preciso, nos derrube sobre a terra, como fez com Paulo. Modele o nosso caráter através do Espírito Santo e renova-nos para essa nova vida de salvação em Cristo Jesus. Senhor, abra os nossos olhos para vermos a nós mesmos, para vermos como fomos educados, para vermos os nossos preconceitos, para vermos a nossa estima que nós temos para aquelas pessoas, Senhor, que muitas vezes não são conformes ao Teu Evangelho, para que nós possamos, Senhor, nos permitir ser nascidos de novo através do Espírito Santo. Abençoa-nos como família, nos dê a Tua paz e nos acompanhe para a glória de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.